Olha que coisa mais linda que eu fiz. Teoria dos fatos jurídicos, tá? Eu peguei essa imagem da internet, obviamente, tá? Para a gente pensar na teoria dos fatos jurídicos como, assim, um conjunto de coisas em que um conceito está dentro do outro, está dentro do outro, está dentro do outro, tá? Porque, de fato, é isso que nós temos, um conceito dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Essa teoria, ela é muito importante para nós, porque tudo que a gente faz em direito, primeiro a gente precisa localizar os conceitos, tá? Então, isso é o que a teoria dos fatos jurídicos realiza. Ela ajuda a gente a localizar os conceitos para separar o que são fatos o que são fatos naturais, o que são fatos humanos, qual é a interferência da vontade humana nos resultados desses fatos. Então, o que, que eu fiz? Eu montei um quadro, tá? E a gente vai ficar nesse quadro por algum tempo, aqui nesse slide do quadro, para você conseguir entender como que um conjunto está dentro do outro, está dentro do outro, está dentro do outro. Lá na sua doutrina, acho que a doutrina que traz isso mais explicadinha, assim, do jeito que eu gosto mais, é a do Pablo Stolze e quem mais? A do Pablo Stolze, acho que é a que tem mais explicadinho para vocês. É o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona Filho, tá? Mas todo mundo traz isso também. É um assunto antigo no direito, mas ele ainda é importante e ainda cai em prova. Você vai ver que teve uma questão. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Bom dia, Weber. Teve uma questão de 2017 da OAB misturando teoria dos fatos jurídicos com conceito de domicílio, entendeu? Então tem umas coisas que você pensa assim que é bobeira, mas né, a gente usa ainda muito. Bom dia, Nelson, bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos. E Andressa, vou colocar você de cá, pronto, chegou. Aí, então, calma, tá? Não fica pensando assim, nossa, olha que tanto de coisa, que um conceito. Será que eu vou usar? Sim, você vai usar, tá? Você vai usar. Porque até você entender, localizar aquele assunto, tá? Vai te consumir um pouquinho. Então, para você localizar o assunto na sua cabeça, onde é que o direito entra? Tudo bem? Então, esse quadro ele serve para isso. A teoria dos fatos jurídicos serve exatamente para isso. Tá bom? Então, acredita que vai dar certo, porque tem possibilidade. Bom dia, Rodolfo. Vou, vou começar aqui já para a gente ir mexendo, tá? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Então, nós temos aqui teoria dos fatos jurídicos que funciona assim. Ó, então eu coloquei aí, ô Kibe, fica quieto. Ó, eu coloquei para você um slide com um fundo todo preto, e aí você tem vários conjuntos, né? Um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, aqui, a gente tem, aqui nesse fundo todo preto, é para você entender que nós temos os fatos em sentido amplo. É um conjunto bem grande, que inclui os fatos que produzem consequência no mundo jurídico e aqueles que podem não produzir qualquer consequência, mas também é possível que produzam, tá? São os fatos, quando a gente trata de fatos em sentido amplo, são aqueles que produzem ou não consequências jurídicas. Todos os fatos, tá? Então, eu coloquei para você o exemplo, ó, uma brisa calma, escovar os dentes, acordar. Escovar os dentes produz alguma consequência no mundo jurídico? O que você acha? Se for pensar assim, o fato de É, você escovar os dentes dá o quê na vida? é sempre bom ir para uma audiência com arte bom. Hum? Sempre bom ir para uma audiência com arte bom.
É. Mas pensa assim, você está escovando os dentes e de repente você usa uma pasta de dente que teve um problema na fabricação e aí veio soda na pasta de dente. Acaba com sua gengiva, com seus dentes. Produz consequências no mundo jurídico? Hum? Então, tudo, percebe? Tudo depende. Se no simples fato de você escovar os dentes, você utilizar um produto defeituoso, pode ser que haja consequências no mundo jurídico, sim, no simples fato de você escovar os seus dentes, tá? Pode ser que uma brisa calma derrube uma planta, pode ser que uma brisa calma leve uma nuvem de agrotóxicos para cima da sua plantação e mate todas as abelhas da região. Pode acontecer uma série de coisas, tá? Então, esses fatos podem ou não produzir consequências no mundo jurídico. Mas quando a gente fala em fatos em sentido amplo, com certeza nós estamos incluindo estes que não produzem consequência e outros que também podem produzir. Se um fato produz consequências no mundo jurídico, ou seja, cria, modifica, extingue, resguarda e transmite direitos, isso aqui são as consequências no mundo jurídico, ó. Tá vendo aqui? Coloquei para você aqui em azul, ó, esse conjunto bem grande, ó. Então, fatos que criam, modificam, extinguem, resguardam e transmitem direitos são fatos jurídicos. Ou seja, você tem aqui dentro dos fatos os que produzem e os que não produzem, fatos, né? Em sentido amplo, os jurídicos e os não jurídicos, e aí a gente vai separar, dentro desse conjunto maior, só os fatos jurídicos. Aqueles que não produzem consequência no mundo jurídico, dentro dos fatos em sentido amplo, esses não nos interessam, então a gente nem vai trabalhar com eles, tá? Se uma brisa calma se tornar um fato relevante por criar, modificar, extinguir, transmitir algum direito, uma obrigação, aí ele passa a ser um fato jurídico e a gente começa a estudar. Tudo bem? A gente tem os fatos. Isso aí vocês vão achar nos livros, vai estar umas 20 páginas, mas eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está dentro do quê. Porque a dificuldade que eu sempre percebi foi essa. Os alunos demoram a entender o que é que está dentro do quê. Aí, considerando os fatos que produzem, extinguem, modificam direitos, a gente tem os fatos humanos e os fatos naturais. Então, os fatos naturais são aqueles que não dependem da vontade do ser humano. Ó, tá vendo aqui? Coloquei eles de cá, ó. Aí, esse azul a gente divide em dois grupos que eu coloquei os conjuntos brancos. Tá vendo? Os fatos jurídicos que a gente chama de fatos jurídicos em sentido estrito, ou fatos naturais, que são a mesma coisa. São fatos que decorrem de ações da natureza. Pode ser a morte, pode ser uma brisa calma, pode ser um terremoto, pode ser um tsunami, pode ser o próprio. Nossa, pode ser o próprio decurso do tempo, pode ser qualquer coisa. Pode ser um gato passando aqui derrubando meu computador, é um fato da natureza, né? Da natureza daqui. Então, se ele derruba o meu computador, tem alguma consequência jurídica para mim, porque eu vou ter que levar isso na assistência. Ou o gato machuca, leva um choque, eu tenho que levar ele no veterinário. Então, tem alguma consequência jurídica para mim, entendeu? Se um fato natural tem consequências jurídicas, aí a gente passa a chamar ele de fato jurídico em sentido estrito. É a mesma coisa. Acontece que ele não depende da vontade da pessoa. Nenhuma pessoa interfere no fato dele ocorrer ou não. Você não consegue parar, né? E aí você tem esses fatos que se dividem em ordinários e extraordinários. O povo do direito tem essa classificação, para nós é muito comum. Você vai ver toda hora esse negócio de ordinário e extraordinário.
Toda hora tem essa classificação assim. Aí, o que você vai entender para mim? Toda vez que alguém falar ordinário, você vai entender assim, normal, tá? Ordinário é normal e extraordinário é diferente, é fora da programação, é diferente, é o extraordinário. Então, por exemplo, a gente tem reunião do grupo de pesquisa toda santa segunda-feira. Toda segunda-feira tem. Então, são reuniões ordinárias, porque é normal toda segunda-feira ter reunião. Se, por exemplo, a gente resolve fazer uma coisa diferente, tem alguma urgência, a gente quer fazer, sei lá, qualquer outra coisa, a gente está pensando no próximo edital do grupo de pesquisa, aí a gente quer conversar com os outros componentes do grupo para ver como é que vai fazer. Aí a gente pode marcar uma reunião no outro dia da semana e ela passa a ser uma reunião extraordinária, entendeu? Essa é a diferença para nós. E você vai ouvir essa nomenclatura toda hora. Ah, é uma sessão ordinária, uma extraordinária. É porque está dentro ou fora da programação. Normal ou diferente. É isso que o povo quer dizer para você, tá? Então, se a gente tem um fato jurídico em sentido estrito ordinário, é porque ele é um acontecimento normal, que uma hora vai acontecer. Talvez você não saiba que horas, mas ele vai acontecer. Depois que a pessoa engravida, se não acontecer nada, o ser humaninho nasce. Então, o nascimento é um fato jurídico, né? Gera direitos e obrigações? Nossa Senhora! Para começar, só a personalidade, né? O nascimento com vida te consagra o direito à personalidade. A morte encerra o seu direito à personalidade, a morte real, né? O advento da maioridade, não tem nada que você possa fazer para impedir isso, né? Em circunstâncias naturais. O tempo vai passar e pronto, o que tem, né? Então, o decurso do tempo com Michael não pode. Ó, a feiura. Não é para brigar. Peraí, gente, desculpa. Não sei porque que o gato briga tanto. O bicho tá aqui, ó, feliz, tem nada a fazer. Só dormir e comer. Então, os acontecimentos ordinários são considerados pelo direito, caso haja repercussões jurídicas, e os extraordinários também. Por exemplo, tem uma chuva aqui em Goiânia e cai 15 árvores, né? Quando dá outubro aqui em Goiânia, toda vez que chove, você pode ficar esperando contar, assim, no outro dia, quantas árvores caíram. E aí, a árvore cai, a AMA tem que ser acionada para ir lá retirar. Às vezes cai em cima de um fio, às vezes cai em cima de um carro, como já aconteceu aqui mais de uma vez, e isso tem consequências jurídicas. A chuva cai, abre buraco na cidade inteirinha, tem consequências jurídicas para o direito administrativo, às vezes até para o direito civil, que o carro cai lá dentro e estraga pneu, roda, essas coisas. Aí a pessoa entra na justiça em face do município para tentar reaver o valor dos danos. Então, não é normal uma chuva que estraga a cidade toda, né? Um tsunami que leva todas as suas coisas e aí você tem que acionar o seu seguro. Uma enchente, uma pandemia, né? São fatos da natureza, não tem algo que as pessoas possam fazer, mas produzem efeitos jurídicos, porque criam, modificam, extinguem, resguardam, transmitem direitos. Tá bom? Todos esses fatos que a gente vai falar da agora para frente, todos eles são jurídicos, tanto os humanos quanto os fatos naturais. Tudo bem? Tá processando? Por perguntas até agora? Efeito borboleta. Isso. Tá dando certo? Oh, Deus. Isso. Obrigada. Então tá, então vou seguir, vou acreditar. Ah, professora, é uma queimada. Adoro essa pergunta. Depende.
Queimou como? Queimada produzida pelo homem. Então, uma queimada, se o ser humano foi lá e jogou fogo, como aconteceu ano passado, aí na BR, vocês lembram? O cara foi pego em Pontalina, parece? Vocês lembram disso? O cara saiu daqui de Goiânia e foi na BR 153 jogando fogo na estrada, assim, do nada. Ele foi tacando fogo na estrada para todo canto. Então, uma queimada, apesar de envolver consequências para a natureza, tá? Se foi provocada pelo ser humano, ela não é um fato natural, porque envolve vontade. A pessoa sair jogando fogo, tá? Tacando fogo na beirada da estrada, lá na BR, porque ele quis. Tanto que ele foi capturado, nesse caso lá do coleguinha de Pontalina, né? Vocês ouviram falar desse caso ano passado? Ou sou eu? Pois é, justamente. Então, como houve vontade, tá? A atuação humana, aí já não dá para a gente falar de fatos naturais, apesar de envolver um evento natural. Diferentemente, aconteceria se, por exemplo, Vou parar a apresentação aqui para você me ver direito. Aí, voa um pedacinho de papel de balinha que o vento soprou e esse pedacinho de papel de balinha cai lá no mato. Vem o sol muito quente, né? O sol de Goiás muito quente, tudo muito seco. O negócio lá reflete a luz e junta com aquele mato e o negócio dá uma faísquinha, pluf, e queima tudo. Acontece? Acontece. O povo da física diz que acontece, eu acredito. Então, nesse caso sim, é um fato natural, tá? Se é um fato natural, acontece a queimada, como é que o direito resolve isso? E quais são as consequências jurídicas? Considerando que uma queimada envolve um bem ambiental, o povo da física é doido mesmo, nem me fala, porque eu tenho um irmão físico, eu tenho um irmão e um primo físico. Então, eu conheço, eles não são certos mesmo, não. Então, o povo do direito resolve esse problema do povo da física assim. Ó, o bem ambiental pertence a todo mundo. E a gente não pode deixar isso do jeito que tá. Tá certo que às vezes o dono do imóvel rural não tem culpa, não tem dolo também. Foi um fato natural. Só que por se tratar de bem ambiental, ele tem, apesar de não ter culpa, ele tem a responsabilidade de cuidar daquele patrimônio. Então, queimou tudo, tudo. O que ele tem que fazer? Cercar, reflorestar, né? No mínimo, ele tem que cercar e cuidar para que aquilo não aconteça novamente. Então, daí vem a obrigação de você fazer acero, né? Que você tem que separar uma parte do imóvel rural para tirar o mato dali, se cair alguma coisa, alguma ponta de cigarro, qualquer coisa, aí o negócio não pega fogo em tudo, o fogo não espalha, né? Então, você tem que ter uma medida de contenção. Ainda que você não tenha culpa, você tem responsabilidade pela área, porque você é o proprietário. E se você não sabe ter responsabilidade pela área, não quer cuidar, então é melhor você vender para outra pessoa, entregar para alguém, porque a propriedade, seja ela móvel ou imóvel, envolve uma função social, né? E a função sua é essa, é cuidar do imóvel e cuidar para que não haja prejuízo para outras pessoas também. Porque o fogo começa ali na sua fazenda, mas nada te garante que ele possa se espalhar para outros locais, tá? Então, tem isso. Depende, né? Prof, só é considerado. Calma de gravar, peraí. Prof, só é considerado fato jurídico quando é um acontecimento natural? Não.
O fato jurídico é aquele em que há criação, extinção, modificação, transmissão de direitos e obrigações entre as pessoas. Pode ter uma raiz natural, pode ser um fato natural, ou pode ser também um fato humano. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. No caso do papel de balinha, é natural. Mas no caso de um quimba, acho que é assim que escreve, cigarro, é natural também? Não. No caso de uma pontinha de cigarro, como a pessoa que jogou, ela tem responsabilidade pelo lixo que ela produz, tá? O caso do nosso papel de balinha é porque ele veio voando e quem trouxe foi o vento. Não foi ninguém que trouxe, não. No caso da ponta de cigarro, é fato humano, tá? Fato humano, que é também fato jurídico. Vamos voltar lá para o nosso quadro? Tem mais perguntas? Tem? Posso voltar lá para o quadro? Vou voltar, hein? Ó, então tá. Beleza. Vou voltar aqui para o nosso quadro para a gente ver. Então, olha só. Então, a gente tem os fatos todos, os fatos jurídicos, que são esses que produzem efeitos no mundo jurídico. Dentro deles, dos fatos jurídicos, a gente tem os fatos naturais e os fatos humanos. Nos naturais, a gente tem os ordinários e os extraordinários. Nos fatos humanos, nós temos dois tipos de fatos humanos, né? Dois grupos de fatos humanos. Primeiro, os atos jurídicos lícitos, os atos lícitos ou os atos jurídicos em sentido amplo, e os atos ilícitos. Eu gosto dessa classificação. Dentro dos fatos humanos, que são esses que envolvem a vontade, você tem os lícitos e os ilícitos, tá? Os lícitos a gente vai dividir eles aqui em três ainda, ó. Mas os ilícitos são esses que produzem efeitos previstos como sanções porque resultam de violação da norma jurídica, tá? Então a gente tem o fato, um ato ilícito, alguém jogar uma ponta de cigarro acesa na beirada de uma rodovia, num pasto, né? É um ato ilícito. Você viola direito e produz dano. Essa definição de ato ilícito você encontra nos artigos. Anota esses, por favor, tá? Ato ilícito. Toda vez que você for falar de um ato ilícito, você vai ter que, obrigatoriamente, citar esses artigos do seu Código Civil. A gente vai estudar demais isso ainda em direito das obrigações e responsabilidade, mas eu preciso que você já tenha ouvido falar deles para a gente poder viver, tá? Então, quando falar de ato ilícito, citar obrigatoriamente artigo 5º, incisos 5º e 10 da Constituição, artigo 5º, incisos 5º e 10 da Constituição, artigo 927 do Código Civil, 186 e 187 do Código Civil também. Então, artigo 927, 186 e 187, tá? Então, como é que funciona? O artigo 5º da Constituição, incisos 5 e 10, incisos 5º e 10. Prof, por que você fala 5º e 10? Que trem mais marmotado. É porque a lei de redação, tem uma lei, gente, lei de redação jurídica. Manda a gente ler até o número 9 com números ordinais. Artigo 1º, 2º, 9º. Aí quando vira o 10, você fala 10. 10, 11, 12, tá? Não sei o quê. Entendeu? Por isso que a gente fala inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 9º, 10. Tá? Porque a gente fala porque alguém mandou. Não foi invenção da cabeça da pessoa. Tá? Professora, seu áudio não está na mesma proporção do início da aula. Baixou. É só no meu celular? Não sei. Tá ruim? Povo, me ajuda. Aqui tá bem quietinho. Fora o Kibe.
O passarinho tá incomodando muito? Tá não? Então tá. Beleza. Tenta sair e voltar, o Everton, às vezes melhora, tá? Então tá, então a gente vai seguindo, tá? Diga vai. Olha só. Então a gente tem aqui, eu tava falando para você dos artigos, né? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que aí eu consigo abrir aqui o meu Código Civil. Olha só. Aqui, tchutchu. Aqui, ó, artigo 927. Olha aqui, ó. Aqui no artigo 927, ele define o que é ato ilícito, ó. Aí ele fala assim, ó, aquele que, por ato ilícito, que é o que está lá no 186, 187, falando o que é ato ilícito, causa dano, fica obrigado a reparar. Ou seja, se você provoca algum dano a alguém a partir de um ato ilícito que você cometeu, você tem a obrigação de reparar. Reparar, a gente repara como? Pode ser com dinheiro, pode ser você fazendo alguma coisa, pode ser você devolvendo algo, tá? Então, você combinou de realizar uma obra. Você é um empresário, tem uma empresa de engenharia, e aí você vai fazer uma obra em algum lugar. Você vai lá e não faz, ou faz a obra diferente daquilo que você fez. Para reparar o dano, você pode pagar uma indenização, né? Ou pode ir lá e arrumar mesmo o prédio. Vai depender do que a outra pessoa pedir para você fazer. Você também não tem total liberdade de oferecer essa possibilidade. Ninguém é obrigado a receber uma prestação diferente daquela que contratou, né? Não é porque, eu te vendi esse carro aqui, mas agora eu não tenho mais o carro para entregar para você. Vou entregar essa bicicleta de última geração. Eu não sou obrigada a aceitar prestação diversa daquilo que foi contratado, entendeu? Então, a reparação depende do pedido feito pela outra pessoa, da vontade das partes, de aceitar ou de não aceitar. Então, tudo isso depende, né? Aí, ó, lá no artigo 186 e no 187, ó aqui, ó, que legalzinho. Aí ele fala, ó, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aquele que excede os limites impostos ao fim econômico, social, boa-fé ou bons costumes, também comete ato ilícito. Então, lembra aquela história que vocês até falaram de manifestação da liberdade de expressão? Pode manifestar? Uai, pode, mas se você excede os limites impostos pelo fim econômico, social, boa-fé, bons costumes, e ofende o direito à personalidade de alguém, aí você comete um ato ilícito e tem a obrigação de reparar o dano que você causou, tá? Então, os atos ilícitos estão por aqui, estão localizados dentro dessas são fatos humanos, né, decorrem da vontade, da ação humana e produzem consequências no mundo jurídico. Você está vendo? Ó, consequência principal que nós temos em direito civil é a reparação lá do 927. Se a gente vier aqui na Constituição, você entende que lá no artigo 5º, ó, incisos 5º e 10, a gente tem a autorização constitucional para que haja essa indenização, inclusive aos danos morais. Antigamente, o povo tinha um problema com a indenização por danos morais. Eles falavam assim, mas isso muito antigamente, tá? Hoje já é pacífico entre nós. O povo falava assim, nossa, mas eu vou reparar um dano emocional, moral, a perda de um filho com dinheiro. Dinheiro é sujo. Como assim? Nada apaga a dor de uma morte? Sim, não apaga, mas resolve muitos outros problemas e tem um caráter pedagógico também. Por isso, o direito reconhece a indenização
financeira, monetária, ao dano moral, à imagem, tá? Ao dano de caráter essencial também, não é só dano material. E lá no inciso 10, ele fala para nós assim, ó, o Constituinte fala assim, ó, são invioláveis a intimidade, vida privada, a honra, assegurado o direito de indenização, ou seja, reparação pelo dano moral, material e decorrente da violação, tá? Então, tá aí a autorização constitucional de reparação dos danos decorrentes de atos ilícitos, que está lá no 927, no 186 e no 187. Então, obrigatoriamente, quando você for discutir ato ilícito, você tem que tratar desses artigos. E aí você tem que caracterizar a sua situação, falar assim, ó, o que aconteceu? Violou direito. Qual direito que violou? Então explica para mim. Para você falar que é ato ilícito e que você quer indenização, você tem que falar qual direito que violou, qual foi o dano que causou, por que foi essa pessoa que você está procurando que causou o dano e não outra pessoa qualquer. Porque você tem que estabelecer um vínculo entre as condutas, tá? Eu não posso ser responsabilizada pelo papel de balinha que voou da minha mão com um vento aqui e foi parar lá em Anápolis. E lá aconteceu uma queimada, entendeu? Não tem como eu ser responsabilizada por isso. Ainda que esteja lá o meu nome, assim, papel de balinha da Luciana Jordão, residente na rua tal, tal, tal. Entendeu? Porque não existe vínculo necessário entre o que aconteceu comigo e o resultado danoso. Não sei quem escreveu aí mais para cima, efeito borboleta. Sim, a gente considera o efeito, né, a cadeia de ações. Só que, quando a gente vai apurar a responsabilidade, você precisa identificar o responsável imediato por uma conduta. Senão, a gente ia chegar... Menino, a gente ia chegar... Todo mundo ia ser responsável por tudo, entendeu? Ó, caiu uma folha aqui no meu quintal. Lascou. O mundo acabou porque a folha que caiu e a asa da borboleta, o pulo do gato, deu nisso, e aí aconteceu uma tsunami lá na Tailândia. Entendeu? Não é assim que a gente faz. É só a conduta imediatamente subsequente ou responsável pelo dano e pelo ilícito. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Não loprarás, tá? Olha só. Para a gente voltar lá no ato ilícito, essa matéria é muito legalzinha. Aí, ó, atos ilícitos que dependem de condutas humanas, né? Fatos humanos que são atos ilícitos. Pus aqui para você, ó, um acidente de carro, o inadimplemento de uma obrigação, quando alguém não paga uma dívida, por exemplo. Você faz um contrato e a pessoa resolve não cumprir a parte dela. Ela é inadimplente. Você pode fazer um contrato de compra e venda. Alguém paga, entrega o dinheiro e a outra pessoa não entrega o carro. Ela é inadimplente, a que não entregou o carro. Ela não cumpriu a obrigação dela de entregar o bem, né? Isso é inadimplemento. Aí, nós temos assim, ó. Então, aqui os atos ilícitos, né? Ficam aqui separadinhos. E os atos lícitos, ou a gente também chama de atos jurídicos em sentido amplo, que é a mesma coisa, sem diferença, tá? Atos lícitos ou atos jurídicos em sentido amplo, são a mesma coisa. São fatos humanos, né? Todos eles aqui são fatos humanos. Todos eles eles resultam da atuação humana, né? E aí, o que a gente vai analisar para diferenciar cada um deles aqui? A gente vai analisar a vontade e a produção dos efeitos, tá? A emissão da vontade e a produção dos efeitos. Então, nos primeiros aqui, ó, nos atos jurídicos em sentido estrito ou atos meramente lícitos, eles são voluntários, né? Dependem da vontade humana, só que
Quem decide quais são os efeitos produzidos por esses atos é o legislador, tá? Então, você manifesta a sua vontade, mas os efeitos derivados dessa manifestação de vontade não é você que escolhe, é o legislador que escolhe. Exemplo aqui, o primeiro. Reconhecimento de filho. Você vai lá e fala assim, é mesmo, eu sou a mãe, é mesmo, eu sou o pai. Vai lá e reconhece o filho. Que é uma coisa que você pode fazer até por testamento, por vídeo, do jeito que você quiser, você reconhece filho, tá? É muito legalzinho. Quando você reconhece um filho, os direitos e as obrigações determinados por esse ato jurídico que você realizou, quem fala é o legislador. Você não pode virar e falar assim, tá, eu reconheço esse filho que realmente é meu mesmo. Mas eu não quero pagar pensão, não, porque eu acho melhor. Você tem como escolher se você quer pagar pensão, não, bem? Se você reconhecer o filho é seu, já era, meu amigo. Tem que pagar. Não, porque a mãe tem uma dívida comigo e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar essa dessa dívida e aí a gente vai ficar pela pensão, né? A gente vai fazer tipo essa troca assim, essa compensação. Pensão não pode compensar, é uma dívida que não pode compensar. O legislador é que falou, não sou eu que estou falando, tá? O legislador é que falou. Então, todas as consequências desse ato meramente ilícito, que é o reconhecimento de um filho, quem decide o que é que vai acontecer, os efeitos gerados por esse ato, é o legislador. Dever de educação, guarda e sustento, o que é educação, alienação parental, tudo. Se o filho vai receber herança, se não vai, quanto que vai receber, qual que é o mínimo que tem que receber, tudo é o legislador que escolhe. Você reconheceu? Beleza, então acabou. A mesma coisa ocorre com aceitação de herança, com fixação de domicílio, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso, da fixação de domicílio. O recebimento de uma citação. Então, quando você está lá no conforto do seu lar, o oficial de justiça chega, te entrega o papelzinho e colhe a sua assinatura para comprovar que você recebeu a citação em um processo judicial, tem uma série de consequências. A primeira delas é você ficar ciente, né, do prazo para a resposta ou da necessidade de comparecimento em audiência. Entendeu? Então, uma série de consequências que estão lá na legislação vão passar a acontecer independentemente daquilo que você quer ou deixa de querer. Você não tem como interferir. Tudo bem? Tá vivendo? Perguntas aqui? É isso mesmo, Letícia, é presente mesmo. Perguntas? Alô, ó Senhor. Devolve a alma dessas crianças, Senhor. Então tá, tô acreditando. Isso. Então vou seguir. A alma já foi embora. Vai dar certo, vai dar certo. Nós vamos viver. Ó, tá escrevendo, pode escrever. Então vamos, ó. Então, os atos jurídicos, em sentido estrito, são voluntários e os efeitos são do legislador. Os fatos jurídicos são ações humanas, tá? Os efeitos dependem da legislação, do direito em si, mas a vontade sequer é considerada, tá? Então, aqui, ó, os efeitos do legislador e a vontade é irrelevante. Desnecessário, a gente nem fala da vontade, o que é que vai acontecer. Se a pessoa tinha vontade, se não tinha, e daí, né? O primeiro exemplo que eu coloquei para você, o passarinho, dá sossego. O primeiro exemplo que eu coloquei para você é a pesca, né? Você vai lá, para lá na beirada do corvo, com a sua varinha, né? E fica lá. Os efeitos que você da pesca, tá? Se você queria pescar
uma traíra ou um pintado, são irrelevantes. O que interessa, né, os efeitos vão se dar a partir da própria conjuntura. Então, por exemplo, você está pescando num local permitido, né? Você queria pescar, você está lá, bonzinho, pescando, e de repente você arranca um peixe de lá que é um peixe protegido, tá? Não podia arrancar. Você nem sabia. Você não queria causar nenhum dano para a natureza. Mas você causou. E daí? E daí, o que você queria? A gente não vai nem discutir o que você queria, o que você deixou de querer. A gente vai discutir o que você fez, tá? A mesma coisa acontece com a perda do direito de preferência. O direito de preferência é aquele que é atribuído a locatários, arrendatários, né? Para você poder adquirir um bem ou renovar um contrato, por exemplo, que você tenha firmado inicialmente. Então, se você é locador se você é locatário de um imóvel, né? Você mora lá de aluguel. Aí a pessoa que é dona do imóvel resolve vender. Ela é obrigada a te notificar para você exercer o seu direito de preferência. Fala assim, ó, tô vendendo essa casa aqui por X dinheiro. Você quer comprar? Aí você pensa assim, nossa, quero demais comprar. Tá bom. Tá bom demais para comprar isso aqui. Eu vou comprar. Mas você pensa só lá dentro da sua cabeça que você quer. Aí o tempo passa, você não faz nada, e aí você perde o direito de preferência, porque o tempo passou. Interessa o que você queria? Não. Interessa que o tempo passou e você não falou nada. A sua ação ou sua inação, nesse caso, né, é que interessa muito mais do que aquilo que você queria, sua vontade, seja ela manifesta ou a sua vontade ali dentro do silêncio da sua cabeça, tá? Do silêncio da sua manifestação. Nesse caso, o legislador dá os efeitos e a sua vontade é irrelevante. No caso dos atos jurídicos em sentido estrito que a gente falou agorinha, os efeitos são do legislador e a vontade existe e ela é manifesta. Os atos, a vontade é considerada em alguma medida, tá? Tem que ser ato voluntário. Ato involuntário, ato em que a vontade é irrelevante, esse a gente nem vê. O caso do poluidor pagador é aquele em que muitas vezes em que a vontade também é irrelevante, a gente nem discute, tá? Então, por exemplo, você tem uma fábrica e da sua fábrica saem um monte de rejeitos e eles caem dentro do rio que passa lá do lado, tá? Você não sabia, tava vazando lá, você nem sabia. Interessa o fato de você não saber, de você saber? Não, é você é o responsável. Né? A fábrica é sua, então, como a fábrica é sua, você é o responsável. O fato de você querer, o fato de você não querer, a gente nem discute. Porque a vontade humana é irrelevante nessa análise, tá? Irrelevante. O que interessa é quem causou o dano e se o dano é decorrente dessa conduta, tá? Tem que ter uma conduta. Então, você tem uma fábrica, né? Difícil produção. Deixa eu ver aqui. Tchu, tchu, tchu. O oficial de justiça saiu para entregar a intimação, porém não encontra a pessoa e muito menos um familiar. Como fica o andamento do processo? Depende. Ele não encontrou a pessoa, nenhum familiar, a pessoa não mora no prédio e ele deixou na portaria. Aí o oficial de justiça vai entregar a documentação lá, o mandado de citação não cumprido lá no fórum, vai entregar lá no processo, vai falar assim, vai contar essa história, não consegui. Aí o juiz vai pedir para o autor para falar o que ele quer fazer. Se quer que manda citar de novo, se quer que manda citar no outro lugar, se é para procurar mais endereço, depende. Aí o juiz vai perguntar, depende do caso, tá? E aí vai tentar de novo. Por exemplo, não vai 3 vezes, né? E a pessoa nunca é encontrada, sumiu, nunca acha. Aí a gente manda citar por edital, né? Eu, advogada, vou lá, manifesto no processo, falo assim, não tá tendo jeito,
Já tentou 3 vezes, nunca acha, ninguém sabe dele, em paradeiro desconhecido. Então, cita por edital. Aí bota no jornal lá e pronto, citou. Segue o processo, tá? Mais problemas? Temos. Temos? Temos não? Então, vou seguir o passeio. Aí, ó. E aí, finalmente, a gente tem os negócios jurídicos. Os negócios jurídicos, diferentemente dos outros dois tipos de atos lícitos, têm ações que dependem da manifestação. Ó, se você puder aí, ó, escreve aí num canto. Dependem da manifestação, não é só ter a vontade e realizar o ato, é manifestar a vontade para produzir os efeitos desejados. Então, você tem que manifestar uma vontade e tem que explicar quais são os efeitos que você quer que dessa manifestação de vontade se produza. Então, eu quero comprar um carro, tá? Eu vou lá e manifesto a minha vontade de adquirir o seu carro. Você não é fornecedor, você não trabalha com isso, então nós estamos numa relação de direito civil normal, porque você não é fornecedor, você é estudante de direito, você faz outra coisa. Você não tem garagem, tá? Aí eu vou lá e falo assim: "Oh, mas esse carro seu tá bonito, você não vende ele para mim, não?" Você vai lá e fala assim: "Vendo." Aí eu quero comprar, você quer vender, a gente manifesta a nossa vontade para produzir os efeitos desejados. E o efeito desejado por nós é a troca da propriedade do bem e o pagamento do valor por ele, tá? Então a gente faz esse negócio. Eu compro, você vende, eu recebo o carro e você recebe o dinheiro. Simples assim, tá? E esse negócio jurídico, que são essas ações humanas dependentes da manifestação de vontade, que visam os efeitos desejados pelas partes, tá? Igualzinho eu coloquei para você, ó, bonitinho daqui, ó. Elas constituem um negócio jurídico que pode ser unilateral, quando só uma manifestação de vontade importa, ou, no caso de uma compra e venda, pode ser bilateral, quando a manifestação de vontade que importa, né, é mais de uma. Né? No caso, a minha que quero comprar e a sua que quer vender. Então, é um negócio jurídico bilateral, tá? Quando você a manifestação de uma vontade unilateral, de duas bilateral. Facinho, facinho. Outros contratos também são negócios jurídicos. Então, você tem a locação, comodato, né? Que é quando você empresta algo. O contrato de mútuo, que é quando você empresta algo e esse algo é um bem fungível, tá? A diferença do comodato para o mútuo tá relacionada ao tipo de bem que você empresta, mas todos os dois são contratos de empréstimos, de empréstimo. O contrato de mútuo é o contrato de empréstimo de um bem fungível. E o contrato de comodato é o contrato de empréstimo de um bem infungível, por exemplo, uma casa, né? Você não. Você tem uma casa no lote 88B aqui, igual ao meu, tá? Ela é igualzinha à casa no lote 89B? Não, cada um é num canto. Cada um é diferente da outra, né? Uma tá mais pra lá na rua, a outra tá mais pra cá. Então, elas não são idênticas. Você não troca uma pela outra e dá no mesmo, tá? Tanto que os lotes aqui no condomínio, inclusive, são todos de tamanhos diferentes, por conta do desenho, do relevo, não sei do que aqui, tá? Então, se eu emprestar a minha casa para alguém, estou fazendo um comodato, tá? E não um mútuo. Mas quando você vai ao banco para pedir dinheiro emprestado, dinheiro é um bem fungível, não tem nada mais fungível do que dinheiro. Você troca dinheiro por qualquer coisa, inclusive, né? Então, você faz um contrato de mútuo. E o povo do banco ainda
escreve assim, contrato de mútuo de dinheiro. Eles escrevem assim, ó, contrato de mútuo feneratício. É isso, é alguém emprestar dinheiro para você, tá bom? Mas vai escrever desse jeito, contrato de mútuo feneratício. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Contrato de mútuo feneratício. Repreende em nome de Jesus. Pegar dinheiro emprestado. Deus me livre. É lindo, sim. Podemos? Deu certo? Eu te falei que essa classificação era meio grande. Mas você entendeu? Então tá. Então vamos passar para frente. Vamos ver a questãozinha aqui da OAB. Olha que legalzinho. Ó que linda. OAB 2017, tá? Fala assim. Ah, eu tenho um voluntário para ler para mim? Tem? Por favor. Aí de ser ruim. Cadê? Deixa eu ver aqui as pessoas. Lucas, vai sair. Professor, eu leio. Eba, vou pôr aqui então. Tá Tá dando bom. para ver direitinho? Pode ir? Pode. Em ação judicial no qual Paulo é réu, levantou-se controvérsia acerca de seu domicílio, relevante para a determinação do juiz competente. Paulo alega que seu domicílio é a capital do estado do Rio de Janeiro, mas o autor sustenta que não há prova de manifestações de vontade de Paulo no sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a afirmativa correta. Posso ler? Já. Por favor. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez que não é necessário levar em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos desse fato. Isso. Olha só. Coloquei aí embaixo para você, ó, bem aqui, ó, o artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Lembra que a gente tem um elemento objetivo, o estabelecimento de residência, e um elemento subjetivo, que é o ânimo, é a vontade. E aí ele fala aqui, ó, fato jurídico, a vontade é irrelevante? Não, tanto ela é relevante que está aqui na definição do artigo. A definição aqui, ó, de fato jurídico em sentido estrito, quando a gente vai olhar lá no nosso slide, ó, fato jurídico em sentido estrito, é esse aqui, ó, fato natural, tá vendo? Ele independe da vontade humana, é esse da natureza. É por isso que a gente não considera a conduta humana, porque é fato natural, uai. Como é que você vai considerar a conduta humana aqui se não teve nem conduta? Tá doido? Então, a definição dele aqui de fato jurídico em sentido estrito, ela é ela não está errada, não. A OAB foi muito maldosa nessa questão, porque ela usou todas as definições certinhas, mas o que ela queria, o que você precisava saber para responder isso aqui, ó, era a definição de domicílio. Povo mal, né? Povo mal. Segue para mim, por gentileza, o item B. Por se tratar de um fato jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez que, embora se leve em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos, não é exigível a manifestação da vontade. É exigida sim. A gente já viu isso. Item. Ixi, tá tudo numerado errado aí, mas é C e D. Por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, embora os seus efeitos sejam predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, no sentido de verificar a existência de um ânimo de permanecer naquele local. Exatamente o que está lá no artigo 70 do Código Civil que a gente já viu. Por último, item D de doido. Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos um negócio. Já que é a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos o negócio irá produzir. De fato é, só porque não é negócio, porque os efeitos são determinados pelo legislador e não pela vontade manifestada, né? Difícil, produção? Difícil aí? O que você achou? Muito, muito custosa a questão?
É, eu acho essa questão muito maldosa, pra falar a verdade para vocês. Eu achei, assim, de uma maldade, uma falta de coração, porque eu fico pensando que o aluno vai fazer essa prova daqui 4 anos, né? Então, assim, para você que está vendo hoje, beleza, mas ia ter tanta coisa junto com isso para você estudar e estar aqui no segundo período de faculdade, eu acho falta de Deus no coração. Isso é muita falta de Jesus, sabe? Mesmo. Mas, né? Erraria nada, Belena. Olha aí, tá outra aqui, eu erraria com certeza. Erraria nada. Vocês são crianças espertas, tá? E a gente tá. Quando a gente resolve essas provas, isso serve só pra gente acostumar com a maldade no coração das pessoas que fazem, que elaboram esses questionamentos para nós. Tá? Você tem que aprender a fazer a prova, porque saber a matéria vocês sabem. É só não cair na pegadinha desse povo que não tem Jesus, que fica elaborando prova por aí, tá? Vamos para frente aqui para a gente seguir o nosso caminho. Tem mais algumas classificações que a gente precisa ver, algumas coisinhas legais aqui, tá? E aí a gente tem essas classificações. Está apresentando? Tá, deu certo. As classificações dos efeitos dos fatos jurídicos. Você vai ver classificação, tudo quanto é jeito de você pensar, o povo do direito quer classificar, tá? Tem de todo jeito de você imaginar. Não surta com esse negócio das classificações, porque você vai ver classificação até o final da sua vida, tá? E é o tipo de coisa que você tem que saber mais ou menos o que a gente está falando e se permitir um tempo para você acostumar com a nomenclatura, tá? Então, considerando os efeitos dos fatos jurídicos, eles podem ser aquisitivos, alguém adquire algum direito, tá? Modificativos, quando você tem ou mudança de pessoas, né, de sujeitos ou de objetos. Por exemplo, eu troco o pagamento de o pagamento, eu troco o carro por dinheiro, tá? Então a gente modifica o nosso fato jurídico por isso, os efeitos do nosso negócio jurídico. A gente pode ter efeitos translativos, e aí o efeito translativo clássico que nós temos é a tradição. Esse você precisa anotar num cantinho. Tradição significa entrega, tá? Tradição significa entrega. Então, quando a gente compra uma casa, tá? Um dia muito importante, você até tem até o papelzinho que o povo te faz assinar, é o dia da entrega da chave, tá? O dia da entrega da chave, que simboliza ali a tradição. Tem, tem o dia da entrega dos documentos quando você compra um avião. Tem a entrega do carro, né? A própria entrega do carro. Então, a tradição é a entrega. Prof, por que não fala entrega, então? Uai, não sei. Sei não. O povo fala tradição, tá? Nós temos efeitos conservativos que podem ser. A gente tem negócios jurídicos que tem esse efeito, inclusive, né? Penhor, hipoteca, é aquele caso, né? Se eu não pagar a dívida, a casa paga, o carro paga, outra coisa paga. Efeitos extintivos que acontecem pelo pagamento, pelo decurso do tempo que reconhece a prescrição, que é a matéria que a gente ainda vai falar esse semestre, tá? Quando você deixa de poder pedir em juízo alguma coisa, porque o tempo passou, você demorou para fazer alguma coisa. E aí, dentro dos efeitos aquisitivos, a aquisição ela pode ser originária ou derivada. Como assim, prof? A aquisição originária é aquela que é a primeira. Um exemplo de aquisição originária para você é uso capião. Quando você adquire por uso capião, você fica sendo o primeiro adquirente. A primeira pessoa na linha de domínio do bem é você, que você adquiriu por uso capião. É uma propriedade totalmente nova, tá? Se fosse compra e venda, você adquiriu uma propriedade por compra e venda, por exemplo.
aí ela é derivada, tem uma propriedade anterior que justifica uma propriedade posterior, tá? Ela também pode ser gratuita ou onerosa, a depender de existir ou não uma vantagem financeira para uma das partes ou para as duas partes. Então, se eu dou um bem para você, né? Você tem uma vantagem financeira, eu não. Agora, numa compra e venda, eu compro o carro, você recebe o dinheiro. Todo mundo tem alguma vantagem econômica, financeira aí, né? A aquisição também pode ser a título universal ou a título singular. Por exemplo, eu posso comprar um, um boi ou posso comprar toda a boiada, né? A título universal ou singular. Eu posso comprar a fazenda de porteira fechada, que o povo chama, né? Com as vacas, com os bois, com as galinhas, com os móveis, com tudo dentro, inclusive a caminhonete que tá lá dentro, você compra tudo. Ou posso comprar também só algum item dentro daqueles ali. Tá? Depende. O livro ou a biblioteca. Então, são os exemplos que você vai encontrar por aí. Também pode ser simples ou complexa, a depender da quantidade de atos que você realiza. Então, por exemplo, para você comprar um imóvel, você precisa realizar o contrato de compra e venda, fazer a escritura e registrar. Quem não registra não é dono. Se você não registra a escritura do imóvel no cartório de registro de imóveis, você não é dono de nada. Você tem um papel lá sentado em algum lugar. Pronto, mas eu fiz escritura no cartório. Mas registrou a escritura que você fez no cartório? Porque a escritura você pode fazer em qualquer cartório. Se você não registrar um negócio no cartório de registro de imóveis, onde é que tá lá o bem imóvel que você comprou, não adiantou nada, você não é dono de nada, tá? Porque para adquirir o direito de propriedade, você precisa realizar esse ato complexo. Um outro ato complexo que a gente tem que muita gente faz aí é o casamento. Depende de uma série de atos. Você tem que ir lá, registra os proclamas, aí espera um tempo, vai lá a casa com as portas abertas, tem que ter as palavras certas que você fala, que tem até no Código Civil lá, tudo que você tem que falar, quantidade de testemunhas, um monte de coisa, senão não tá valendo. Tá ato complexo também. A aquisição também pode ser imediata, né? Não depende de nenhuma condição, de nenhum prazo. E se ela depender de uma condição, que é um evento futuro e incerto, aí ela é eventual. Se depender de um prazo, né, um dia, uma data, é aquisição a termo, né? Porque é um evento futuro e certo. Tá? Tudo isso é coisa que você tem que ter ouvido falar, você vai ler, vai pensar nesses conceitos, mas eu não vou te cobrar que fique decorando esses conceitos, não, tá? Você só tem que saber o que eles significam para poder conversar com os outros, entendeu? Você não dá rata de alguém falar assim, uso capião é aquisição originária, e aí você não sabe o que é originário, o que é derivado, você não saber que um é o começo de tudo e o outro depende de um evento anterior, entendeu? É isso que você tem que saber. Você tem que saber mais ou menos o que significa ali e depois a gente vai organizando, tá bom? Pra gente, posso seguir? Tá impossível? Então tá, eu vou. Olha só. Vou pôr aqui. Permitir sim, ok? Ó, e aí a gente tem os princípios. Princípios. Esse, se você puder compensar, até se anotar no seu caderno em algum canto aí, porque é coisa linda de Deus. Princípios. É mensagem de Jesus para nós, tá? Os princípios. O que são os princípios? Princípios são guias de interpretação do direito. Quando você entende o princípio que rege determinado assunto, você consegue sair das situações e achar as respostas para as coisas de acordo com essa orientação mínima.
tá? Então, o primeiro princípio que a gente tem aí é o princípio da autonomia da vontade, que você vai ouvir, na maior parte das vezes, com o nomezinho em latim, né, que é o pacta sunt servanda. Princípio da autonomia da vontade, pacta sunt servanda. Significa que a vontade manifesta nos negócios jurídicos com o fim de obter um efeito desejado pelas partes, tá? Essa vontade produz lei entre as partes. E essa vontade ela tem que ser livre. A vontade livre produz lei entre as partes. Ou seja, a vontade livre vincula as partes, gerando direitos, obrigações e responsabilidade entre elas, tá? Então, ninguém é obrigado a vender o carro para mim, mas se a gente combinou, tá? Se você manifestou a sua vontade de vender e eu manifestei a minha vontade de comprar e a gente combinou, então nós temos uma obrigação. Eu tenho a obrigação de te pagar e você tem a obrigação de me entregar o carro. O contrato, ou seja, a manifestação de vontade que nós fizemos visando essa produção de efeitos de compra e de venda, ela produz essa lei entre nós, tá? E isso só acontece porque a nossa vontade é livre, autônoma. Tudo bem? É lindo isso. Se a minha vontade for viciada, se a minha vontade não é tão livre assim, por qualquer coisa, né? Pode ser que eu tô comprando esse carro de você porque eu não sei que o carro já foi batido e você tá lá, picaretando, escondendo de mim, falando que o carro, ó, nossa, único dono, ó, só cinco, carro com 10 anos, com 12 mil quilômetros rodados. Só. Nossa, não, o carro nunca nem saiu de Morrinhos, ó, top. E eu tô lá achando que o carro é uma beleza. Não sei que o carro é carro daqueles carros que capotou, que o povo fala carro salvado, né? A minha vontade é livre, totalmente livre? Não. Eu até acho que ela é, mas você tá me enganando, tá? Por isso, não basta que as vontades sejam autônomas, elas também têm que ser vontades com boa fé. O direito civil sempre, 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 sempre protege a boa fé. Protege quem está de boa fé, tá? Isso você pode escrever aí bem grande no seu caderno assim: direito civil sempre protege a pessoa de boa fé. Quem quer dar o tombo nos outros, o direito civil vai olhar e falar assim: ih, ó, vai pagar indenização. Que você fez uma coisa feia, errada, não pode. Então, o direito civil vai dar um jeito de tentar proteger essa pessoa que é uma coitadinha, que sou eu, e você, que é um mala, vai ter que pagar a indenização, você vai ter que fazer alguma coisa. Porque você agiu de boa fé, me vendendo um carro porcaria aí que eu não sabia, tô achando que o carro é bom. Entendeu? Sempre o direito civil protege quem está de boa fé e lasca com a vida de quem está de má fé, tá? E a boa fé, quando a gente fala no princípio da boa fé aqui no direito civil, a gente considera a boa fé objetiva, tá? Boa fé objetiva. Não é aquilo que passa dentro da sua cabeça, aquilo que você justifica para você que é boa fé. Mas eu não queria, eu não falei para você que o carro estava ruim, porque eu esqueci, né? Eu ia te falar, mas eu esqueci. Então não interessa o que você pensou na hora, interessa o que você fez, tá? Não interessa o que você pensa de você, interessam as suas ações e como aquilo produz resultados na vida real. Por isso que a gente fala da boa-fé objetiva, a boa-fé que considera os fatos e não os sentimentos, tá? Não é a boa-fé subjetiva, não. Ah, falando uma pessoa boa. Olha, a pessoa é um cristão. Menino, pode ser o que você quiser, tá? Você pode ser. Nossa senhora, você pode ser qualquer coisa. Não interessa. Interessam os fatos, tá? Ai, prof, mas como é que a gente vai discutir os fatos?
Para isso a gente tem o processo, tá? E para isso a gente tem as pessoas que contam as histórias, os fatos, de um jeito, não é de jeito a destacar este ou aquele fato, esse ou aquele posicionamento, mostrar os documentos que comprovam esse ou aquele fato, entendeu? Não é fácil você descobrir se a pessoa está de boa fé, se ela está de má fé. As partes vão contar lá as histórias delas nos processos. E aí o juízo é que vai ser responsável por dizer quem é que estava, que não estava, se tinha, se não tinha, o que é que aconteceu. Tá bom? Então, o que você tem que pensar? Tá, quem tá de boa fé vai escapar. Como é que eu vou provar boa fé, ué? Como é que eu vou provar má fé? É isso que você tem que pensar. Porque se tinha, se não tinha, é outra história. Você tem que ver o que é que você prova. Tá bom? Por isso que é difícil quando o cliente chega no escritório e aí você fala assim, mas você tem algum documento de não sei o quê? Não. Mas você, e algum WhatsApp que ele te mandou, qualquer coisa assim? Ah, eu apago tudo porque o meu celular só cabe 16 GB. Tem umas coisas que você tem que virar pro cliente e falar assim, ó, entendi. Mas nesse caso seu aí, a gente não tem como provar, tá? Então é complicado você pensar nisso. Mas você tem que saber que tudo que você alega, tudo que você fala tem que ser provado, tá? Tá aí o Moro lá com o problema dele de prova lá pra lá, não é? Foi a primeira coisa que a pessoa que todo mundo perguntou. Tá, beleza. Falou. Mas você prova? Cadê a comprovação, né? Agora ele tá nessa fase de comprovar, porque quem alega é que é obrigado a arcar com o ônus da prova. O ônus da prova é essa obrigação que a pessoa tem de apresentar documentos, quaisquer que sejam eles, documentos de papel, documento virtual, documento em áudio, documento em vídeo, documentos em geral, tá? Que façam prova daquelas alegações. Tudo bem? Problemas até aí? Vocês estão aqui por lanchar? Hum? For lanchar? Então tá. Então vou acreditar em você. Até os gatos foram deitar pra lá. Então aí eu fico preocupada, entendeu? Que quando o Michael sai daqui de perto de mim, é um trem sério. Olha só. Não, o Michael tá todo revolto agora. Eu não deixei ele ficar aqui sentado aqui no meu pé. Então, olha aqui, ó. Então, a gente tem esse princípio do pacta sunt servanda, o princípio da boa-fé, o princípio da prevalência da vontade real ou da intenção dos agentes. Ah, esse princípio, eu sempre dou um exemplo. Eu sempre lembro da minha avó, que eu tenho uma avó, tadinha, que ela adora, ela tem uns barracões lá que ela aluga. E eu já falei para ela várias vezes, vó, traz o povo no escritório que eu faço contrato de aluguel para a senhora, porque a senhora não está conseguindo manobrar esse negócio, não. Ela, não, minha filha, eu tenho um contrato aqui que é muito bom. Aí ela vai na papelaria, compra aqueles blocos de contrato de papelaria. Você já viu aquilo? É uma vergonha, hein? Você já viu esses contratos de papelaria? De aluguel? Alguém já viu ou nunca ninguém viu isso? Nunca? Juro? Pois é, para não me deixar me mentir sozinha. Gente, é uma vergonha. Sabe aqueles que você baixa na internet? É muito pior. É muito pior. É um lixo. É um lixo. Eu não entendo. Aí eu já falei pra minha avó que eu faço negócio pra ela. Eu nem cobro. Mas ela quer o quê? Ela quer o da papelaria. Aí minha avó tá lá com esse contrato dela lá, né? Pra alugar os trenzinhos dela. Ela preenche assim, né? Põe lá o nome dela, põe lá o nome do locatário, né? Do inquilino dela. Aí tá lá assim, imóvel, né? Objeto, bem alugado. Aí ela põe o endereço dela, que ela mora. E não o endereço do apartamento, da kitnet lá, que ela aluga. Aí me chega lá, assim, com
que é papel, né, da papelaria. Pois é. Me chega lá, ai, minha filha, olha aqui, aluguei, ó, pessoa lá da igreja, muito boa, não sei o que, estudante, ela e o irmão, aluguei o barracão e não me pagou, minha filha. Nossa, nem sei agora o que faz. Me entrega o contrato, eu vejo aquela marmota lá. O que eu falo? Vó, mas olha só, a senhora tá alugando aqui, esse aqui tá falando que a senhora tá alugando a casa que a senhora mora, nem é a kitnet. Ela, ai meu Deus, podia retirar da sua casa, aluguel. Não, gente, minha avó é um ser, assim, do outro planeta. Aí ela, ai meu Deus, e agora não tem jeito? Não, claro que tem jeito, porque a vontade dela era alugar a tal da kitnet, entendeu? E prevalece a vontade real. Lógico que, assim, eu vou juntar esse contrato lá, vou ter que explicar, e se a pessoa quiser me dar trabalho com esse processo, ela até consegue, né? Depois, nesse caso, nossa, a gente demorou a receber, porque a pessoa saiu da casa, mudou para o Pará, ainda tinha deixado a minha avó de fiadora no. Como é que chama, gente, aquilo? De financiamento de faculdade, que eu esqueci. Jesus, como é que chama aquilo quando a pessoa. FIES. Deixou minha avó de fiadora no FIES e foi embora, ó. Oh, vazou. Pará, Tocantins, sei lá, pra lá. E aí, depois de uns anos, aí a gente conseguiu receber ainda. Mas teve todo esse problema, sabe? Então tem uns trem que você pensa assim, gente do céu, que latada master. Mas tinha esse começo de prova, né? Lógico que prevalece a vontade real e é a sorte da minha avó, porque ela preenche os trem lá dela, tudo dentro da cabeça dela lá, e não tem cristão que fala para ela ir lá no escritório e funciona. Já fiz contrato. A senhora quer ver o ápice da latada? É um balcão de juizado. É pior, Emerson. Canto que você. Se você quiser ver história interessante, você senta lá no balcão do juizado, fica lá sentado, lá escutando as coisas. Você olha e pensa assim: não. Como que essa pessoa fez isso? Pior é que é mesmo. É assim, é latada turbo. É o balcão do juizado. Eu nem gostava de ir, porque eu escutava tanta coisa, eu ficava assim, não vou dar conselho, vou ficar quietinha, porque depois, né, depois você entra no problema da pessoa, já era. Mas enfim, aí, só pra gente seguir aqui a nossa vida. Deixa eu ver aqui, aguenta. Aí, ó, prevalência da vontade real, interpretação restritiva, ó, escrevi errado. Interpretação restritiva dos negócios jurídicos benéficos. Então, assim, os negócios jurídicos benéficos são esses em que há geração de um benefício, de uma liberalidade para alguém. Então, uma doação, por exemplo, não é nada que eu seja obrigada a fazer. Eu faço porque eu quero beneficiar alguém. Existe esse ônus para mim, esse benefício para um terceiro que recebe a doação. Só que, e se eu doar algo? Eu te dou um carro e esse carro tem um problema grave, né? O motor dele não funciona, tá? E aí a gente pode. Você quer me devolver o bem, porque você fala que o bem está estragado, tá? Você pode devolver, não tem nenhum problema. Mas a nossa interpretação, ela vai ser no limite daquilo que está escrito, daquilo que foi realizado. Eu não posso expandir a interpretação a ponto de eu ter que te dar outro carro porque o que eu te dei está estragado. Entendeu? Tem nada a ver. Você não tem direito de falar assim, não, mas você me deu um carro, eu quero um carro bom. Você não pode me dar um carro estragado. Tá? O máximo que a gente vai fazer é você devolver o carro para mim, eu tirar do seu nome, mas eu trocar o carro porque eu te dei um carro estragado não vai rolar, tá? A interpretação é restritiva. E quanto à função social dos contratos, também é um ponto que a gente precisa pensar. Todo contrato, ele tem um objetivo, que é conferir segurança jurídica, tá?
conferir segurança jurídica às negociações. Então, um contrato de compra e venda estabelece segurança jurídica para os negociantes. E cristaliza boa-fé, né? Mantém os prazos, organiza a vida da pessoa. Se o contrato serve para fraudar a boa-fé, para causar um dano social, por exemplo, aí ele não está cumprindo a função de garantir segurança jurídica, atender a legislação, que é a função dos contratos. Vou te dar um exemplo muito simples. Você faz um contrato de compra e venda com a sua amante, tá? E aí você quer esconder o fato de que você, na verdade, está doando um imóvel, um carro para sua amante. Tudo bem? Aí você vai lá e faz um contrato de compra e venda, porque você quer dar o tombo no cônjuge. Entendeu? Porque isso que é uma coisa muito feia, não pode. BO dobrado. Muito feio. Horrível. Não pode. Tá? Um contrato desse não pode permanecer no mundo jurídico. Porque não é a função social do contrato dar o tombo para beneficiar a amante. Entendeu? Nem filho fora do casamento. Então, quando um contrato foge dessa função, ele não cumpre a função social, por exemplo. Porque a função social é a pacificação, é dar segurança jurídica, é cristalizar a boa-fé, é isso, entendeu? Difícil. Parece tão lógico que assim, parece que não tem como dificultar, né? Mas tem um povo que consegue, assim. Na prática, o negócio vai aumentando. Você vai ver que quando vai chegando direito às obrigações, a gente consegue dar uma, né? Consegue uns plot twists, assim, com a dificuldade. Mas se tiver tranquilo até agora, para mim tá bom. Depois a gente aparece em direito das obrigações com plot twist de todo jeito. Tudo bem? Sim, eba! Então tá bom, Jaqueline. Lucas, Gabriel, Carol, Moura. Vou acreditar em vocês. Yuri. Então tá. Aí, ó. Pra gente fechar esse momento de hoje, eu tenho uma classificação aqui também, que eu vou passar. Você vai ver que a gente não vai ficar demorando demais com essa classificação, porque classificação é um negócio muito chato. Eu tenho consciência, tá? É muito chato. Então, você vai ter que saber que existe. Eu vou passar aqui só para você entender mais ou menos. Mas você não vai ficar preocupado de ficar decorando essas bobagens para mim toda a vida, não, tá? Então, classificação dos negócios jurídicos. Que aí, na semana que vem, se a gente conseguir ter aula tudo direitinho, aí a gente já começa da parte boa, né? Da escada pontiana. Então, primeiro, tá lá, ó. Classificação pode se dar pela quantidade de partes envolvidas, e aí pode ser bilateral, plurilateral ou unilateral. Ela é bilateral quando tem duas vontades envolvidas, como acontece no casamento, né? Se você constitui uma pessoa jurídica com 3, 4, 15 pessoas, aí é uma vontade plurilateral. E a gente tem também os negócios jurídicos unilaterais, quando só interessa a manifestação de vontade por parte de uma pessoa. E esses negócios unilaterais se dividem em receptícios e não receptícios. Os receptícios são aqueles em que uma pessoa manifesta vontade, mas você tem que avisar para outra pessoa que vai sofrer as consequências, você tem que avisar e tem que comprovar que avisou. Porque se não avisar, aí não tem jeito, tá? Um exemplo desses aí é a cessão de crédito. Cessão de crédito é, por exemplo, assim, você faz uma compra numa loja e você tem um cartão de crédito da loja, aí você fica lá devendo, né? Fica lá devendo na loja. E você não paga, não. Quando é fé, a loja pega e passa o seu crédito, tá? Passa essa dívida que ela tem para cobrar com você, passa para uma empresa, para um escritório de advocacia, entendeu? Aí ela cede o crédito dela. Para a loja é ótimo, porque ela faz uma cessão onerosa
E aí o escritório de advocacia, em vez de pagar 100% da dívida, paga para a loja 80%, e aí cobra de você o 100%, mais 20%, mais 1 milhão%, mais multa, mais tudo isso. Então é um negócio muito, muito comum. E você pode ter passado por ele já, se você esqueceu de pagar qualquer coisa e te ligou um ser do fim do mundo, falando, você tem um cartão dos Casas Bahia e ficou uma prestação em aberto aqui e a gente está ligando para cobrar. A gente quem? Tu não sei o que, cobranças limitadas. Quem é você, filho? Né? Porque aconteceu a cessão de crédito. E a cessão de crédito, para ela ter eficácia, tá? Ela é um negócio receptício, ela é unilateral, eu cedo o meu crédito, eu não preciso ficar perguntando para você se pode, mas eu tenho que avisar você. Eu tenho que te notificar que o crédito foi cedido. Por isso que o povo fica mandando cartinha e ligando, falando que vai passar para a empresa de cobrança. Entendeu? Vai passar para a empresa de cobrança, porque tem que dar a ciência da cessão de crédito. É um negócio unilateral receptício. O não receptício é aquele que independe de outra pessoa. Se eu quiser fazer um testamento aqui, pegando a metade disponível dos meus bens, né? Porque eu não posso dispor de tudo, só de 50%. E deixando tudo para o EG, eu faço. Eu não preciso de assinatura de ninguém. É meu, ué. É meu, dou para quem eu quiser. Ué. Aí esse ele é não receptício, porque não precisa de ninguém receber comunicação de nada. Entendeu? Não, vou entregar para o EG. Para vocês eu não vou dar nada, tá? E metade de todos os meus bens é um monte de dívida, para você ficar sabendo. Quer? Por enquanto é tudo banco. Tudo banco. E não tem nada meu. Se eu der o meu rim em garantia, é capaz que metade é do banco. Vai, que você não sabe. Toma cuidado com aquilo que tu desejas, né? Ó, aí a gente tem também a classificação dos negócios. Espera aí. Aí. Precisa pagar ágio, né? Ó, classificação dos negócios jurídicos. Pode ser pela tipicidade. Toda santa vez que no direito alguém falar assim, tal coisa é típica e tal outra coisa é atípica, é assim. Típico tem escrito na lei. Atípico não tem escrito na lei, mas pode fazer. Por exemplo, contratos típicos. Quando a gente foi estudar lá em Fontes das Obrigações, lá no quarto período, não, no quinto, os contratos de compra e venda, de locação, de mútuo, de comodato, tudo mais, aí você vai ver que tem uma partezinha lá no código falando assim, do contrato de doação, da compra e venda, da locação. Tá tudo lá, escrito no código. Então, esses são típicos, porque tem escrito no código. Entendeu? Aí não tem escrito no código. Contrato de obrigação de não poluir feito entre redes hoteleiras e produtores rurais em áreas de preservação, sei lá, tá? Em áreas de relevante interesse ecológico, por exemplo. Não existe esse tipo de contrato no código, em código nenhum. A gente aqui inventou e aí a gente deu esse nome, mas agora ele fica existindo e pode fazer. Tanto pode que o povo faz, tá? Mas é um contrato atípico. Em direito agrário, você tem os contratos típicos, arrendamento e parceria. Contrato de locação de fundo de pasto. Não existe na lei, ué, mas o povo faz. Então é atípico, porque pode fazer, mas é atípico. Tudo bem? Ainda quanto ao tempo de produção dos efeitos, você tem um contrato intervivos, quando as duas pessoas, né, os efeitos do negócio jurídico acontecem entre pessoas vivas, quando as pessoas estão vivas, né? E causa mortes, que os efeitos são produzidos a partir da morte. Exemplo típico é o testamento, né? Que a pessoa só recebe aquele valor ou aquele bem, aquele legado, enfim, aquilo ali que ela vai receber quando uma das pessoas morre. Pode ter uma doação também, causa mortes, né?
sei lá, pode ter qualquer coisa. Ah, te dou tal coisa quando você morrer, eu vou cuidar dos seus filhos. Né? São efeitos causa-mortes aí. Então, pela forma, os negócios podem ser solenes ou não solenes. Exemplo típico de contrato de negócio jurídico solene é o casamento, que você tem uma forma específica dada pelo legislador para realizar o negócio jurídico do casamento. Tá? Não é só chegar lá e falar assim, vamos casar, é nós, casa. Não. Um negócio jurídico não solene, tá? Que nós temos também, e é típico, é a união estável, né? Constituição de união estável. Não é necessariamente solene, não tem forma prescrita em lei. Então, para ter um negócio jurídico, para ter uma união estável, o que você tem que fazer? Duas pessoas com o objetivo de constituir família, né? Convivência pública contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Tem que ir lá dar 3 pulinhos e postar no Facebook em um relacionamento sério? Não, não tem. Lógico, você postar facilita a prova, né? Mas não tem. Se conviver, você pode conviver com a pessoa, mora na mesma casa, por exemplo, né? Aliás, tem gente de união estável que nem mora na mesma casa, viu? Mora na mesma casa. E aí apresenta para todo mundo como namorado, como namorada. Mas mora na mesma casa, tem o mesmo endereço, tudo certinho. Parabéns, você está em união estável, tá? É um negócio jurídico, não solene. Tá? Mesma coisa, e ele pode ser também expresso ou tácito. Uma união estável pode ser que as pessoas ficou lá morando e agora está em união estável. No começo nem era, mas agora é. Né? Ninguém falou nada, ninguém conversou nada, não teve aquele dia da conversa, mas foi ficando e virou. Porque ninguém falou o não. E aí, concordância tácita. E a expressa é aquela que você manifesta, ou por escrito ou verbalmente. Então, a forma expressa pode ser verbal ou pode ser escrita, tá? Não é necessariamente só por escrito, não. Pode ser a conversa e pode ser por escrito também, não tem problema, tá? E aí os contratos, os negócios jurídicos verbais ou escritos, você já entende também. Pode ser escrito por meio de conversa no WhatsApp, por exemplo. Pode ser verbal, uma conversa entre duas pessoas. Prova, mas aí como é que eu vou fazer para provar? Uai, testemunha. Como é que você vai provar? Não sei. Tem que ver o que a pessoa tem, o que ela deixa de ter, né? Então, até aí, tranquilo, né? Vou seguindo aqui. Pela causa do negócio, a gente também classifica. Então, você tem negócio de troca, né? Que é a permuta, é a compra e venda, a doação. Tem negócios associativos, que são aqueles em que você se junta a outra pessoa em razão de um interesse comum, que é o caso do casamento, né? Da constituição de uma sociedade, enfim. Negócios para prevenção de riscos, que é a hipótese do seguro. Então, você faz um negócio para se proteger de, sei lá, de incêndio em lavoura. Você vai lá e faz seguro rural. Você quer proteção contra danos causados a terceiros. Você faz um seguro do seu veículo, seguro contra danos causados a terceiros. Se você bater em qualquer carro, beleza, o seguro paga. Então, contrato, a causa do negócio foi isso. Contrato de crédito, negócio jurídico de crédito, tá? É o caso do empréstimo de dinheiro, que eu já falei para você hoje, é mútuo federatício. Passando helicóptero. Aí, foi embora o helicóptero. Negócio de atividade, que é o caso da prestação de serviços, tá? Prestação de serviços não é só direito do consumidor, não. Você pode ter uma pessoa que presta serviços para você numa relação de direito civil normal, tá? E a gente tem também os negócios considerando a sua interdependência. E aí você vai ter um negócio principal,
né? Que é o caso, eu coloquei para você o exemplo da locação, e um negócio que só existe porque tem o principal, tá? Então, a existência do negócio acessório pressupõe a existência do principal. Você só tem o contrato de fiança, você só tem a fiança porque existe a locação. Se não tivesse a dívida original, o negócio principal, você não teria fiança. Para quê? Né? Faz todo sentido. Ainda, considerando a atribuição patrimonial, os negócios podem ser onerosos, gratuitos, neutros e bifrontes. Onerosos é quando alguém tira algum proveito financeiro, econômico, enfim. Os gratuitos acontecem quando não há proveito financeiro ou econômico para qualquer das partes. No caso, coloquei doação, tá? Doação sem encargo, a doação simples, doação pura. Porque a doação com o encargo, por exemplo, eu falo para você assim, eu vou te dar a minha fazenda para que você cuide dos meus pés de jabuticaba. É isso que você tem que fazer. Cuidar dos pés de jabuticaba é olhar o pé de jabuticaba todo dia, conversar com eles, tá? E não pegar a jabuticaba com aquela patona aberta, assim, de qualquer jeito, tirando as florzinhas. É uma de cada vez, bonitinha, para não estragar a planta, tá? Então, te dou a minha fazenda com este encargo. Então, eu quero um benefício, tá? Eu estou te dando porque eu quero obter esse benefício de você cuidar das minhas plantas lá para mim. Eu tenho esse interesse, entendeu? Então, nesse caso, a gente chama de doação onerosa. Eu tenho uma obrigação. Bem? Ela seria uma doação simples, um negócio gratuito mesmo, se eu te desse a fazenda e falasse assim, toma aí, ó, pra você, fazenda aí, ó, toma, ganhou, acabou, tá? Aí sim. Os negócios neutros são aqueles em que sequer se considera o proveito ou inexistência de proveito, nem nada. Então, por exemplo, eu faço um negócio para instituir um bem de família, né? Quando eu constituo o bem de família, eu não ganho e não perco nada. Então, e você constitui bem de família, você não pode ter uma dívida superior, enfim, que pressuponha que pressupõe algum problema, tá? Tá bom, vai dar certo. Seguindo aqui, a gente tem os negócios bifrontes, que podem ser gratuitos ou podem ser onerosos. O exemplo é um contrato de mútuo, né? Um contrato de empréstimo, que pode ser gratuito, quando você empresta e recebe exatamente aquilo que você emprestou, sem juros, né? Então não tem proveito financeiro para ninguém. E quando tem juros, que é um mútuo oneroso também. Tanto, ele pode ser um ou pode ser o outro. Nesse caso, ele é bifronte, tá? Pela flexibilidade da prestação, os negócios jurídicos podem ser impessoais, quando a prestação ou obrigação pode ser executada por qualquer pessoa, tá? Ou personalíssimos, quando depende daquela pessoa específica para fazer. Por exemplo, eu chamo alguém para pintar o muro aqui da minha casa. Qualquer um pode realizar essa obrigação, qualquer pessoa que seja, né, que trabalhe com isso, pode realizar essa obrigação, qualquer pessoa, qualquer empresa, é uma prestação impessoal. Mas se eu quero que alguém faça a pintura aqui, mas não é só fazer a pintura, eu quero que faça também, eu contrato um grafiteiro de renome, sei lá, para desenhar um painel aqui na parede da minha casa, tá? Eu estou contratando esta pessoa de renome porque o valor da obra da pessoa é diferente de qualquer um ir lá e grafitar, entendeu? É personalíssimo. O fato de ser esta ou aquela pessoa importa na realização da obrigação. Então, o negócio é personalíssimo, não é impessoal.
tá? Vocês estão vivendo? Vocês estão tão quietinhos que eu tô ficando com medo. Eu sei que essa parte de classificação é mega chata. Eu sei. Eu tenho consciência. Tá? Mas é necessário, vai acabar, juro. Juro que uma hora acaba. Então tá. Vou acreditar. Ó, por fim, aqui os efeitos dos negócios jurídicos, né, que podem ser translativos, quando você troca você transmite um direito, né? Pode acontecer com a tradição, com registro, dependendo se for bem imóvel ou bem imóvel. Bem modificativo de uma situação existente. Negócios obrigacionais que criam obrigações de fazer. E aí, essas classificações, uma não exclui a outra. Por exemplo, eu tenho um negócio obrigacional personalíssimo, tá? Pode ter. Um negócio obrigacional personalíssimo, oneroso, entendeu? Então, uma coisa não vai excluir a outra. Não é porque eu classifiquei de um jeito que eu não posso classificar de outro também. Que eu tenho os critérios, eu classifico do jeito que eu quiser. Negócios de garantia são aqueles que servem para assegurar a realização de um negócio principal, né? Então, você tem um negócio principal e um acessório, e o acessório pode ser um negócio de garantia, tá? Nossa, eu escrevi aí, ficou tão feio. Alienação fiduciária não é negócio de garantia, tá? Porque a propriedade, na alienação fiduciária, a propriedade já fica com o credor, com o banco, por exemplo, para garantir que o negócio se realize. Então, eu compro essa casa aqui e financio, tá? Eu financio a casa. A casa é do banco, ela não é minha. Ela não é nem minha. Um dia, quando eu pagar, aí a casa vai ser minha. Tudo bem? Mas não é negócio de garantia. Tudo bem? E você tem também os negócios extintivos, que podem ser resolutivos, resilitivos e rescisórios. Os resolutivos são aqueles que decorrem de eventos que aconteceram depois que a gente contratou. Por exemplo, eu parei de pagar. Aí a gente resolve uma obrigação, resolve um contrato. Os resilitivos são aqueles decorrentes da própria vontade das partes em encerrar o contrato. Por exemplo, eu faço uma proposta de compra e venda, você aceita e depois você usa a cláusula de arrependimento que a gente deixou lá no próprio contrato, tá? E os rescisórios, a rescisão, ela acontece quando você pede em juízo a extinção do vínculo. Então, você vai lá, fala assim, não deu certo, eu comprei, o bem estava estragado, eu descobri depois, quero rescindir, tá? Quero extinguir o meu contrato, eu quero extinguir esse negócio jurídico, porque aconteceu esse problema, e aí lá na justiça você vai lá e pede, tá? Pode ser que você descubra só depois algo que já existia, entendeu? A diferença entre a resolução e a rescisão é essa. Na resolução, você fez contratar, tudo bem. Aí depois deu problema. Na rescisão, já tinha um problema, porque você não sabia. Aí você descobriu depois de fazer o contrato. Aí você vai lá em juízo e pede para encerrar, tudo bem? Você vê que assim, é bem... Eu sei que é bem coisa que você tem que ficar lembrando de, né? Parece que você tem que ficar decorando isso. Mas vai por mim que a gente vai... Você vai ver isso tantas vezes na sua vida, tantas vezes, até acabar essa matéria, que uma hora tudo vai fazer sentido para você, tá bom? Então, não surta, não fica... Eu não quero que você fique decorando isso, tá? Não vou te cobrar decoreba disso aí, não. Entende mais ou menos, pra você não ficar fora dos assuntos, mas à medida do possível a gente vai voltando neles para facilitar para você. Tudo bem? Deu certo, meu povo?
Tá ótimo. Tá ótimo. Se você tem dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações, sofrimentos, tá? Ponderações, apontamentos, fale agora. E se você não tem, fica aí, ó, um beijo para você. Pensa que vai dar tudo certo. Qualquer novidade que a gente tiver, se não houver aula, eu vou te avisar, tá? Se eu não te avisar nada, tem. Se eu não falar nada, tem aula. Tudo bem? Se eu te falar alguma coisa, aí é para falar que não teve jeito.